uso porta, porteira, portão, porteira. Ok.
Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre cada um de vocês que aqui está nesta noite junto conosco. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Eu convido que vocês prestem atenção na leitura que nós iremos realizar nesse instante. Nós faremos uma leitura em 1 Coríntios... Desculpe, eu ia falar errado de novo. Lucas 24, que eu falei errado lá no fundo. Lucas 24. O Luiz Fernando vai projetar para nós esse texto. E nós vamos ler sobre a ressurreição de Jesus. Vamos ler sobre a ressurreição de Jesus. E nós vamos alternar. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês lerão o segundo. O louvor com vocês lerão o segundo. Eu lerei o terceiro, o louvor com vocês lerá o 4. E assim por diante. Até chegarmos no versículo 12. Do versículo 1 ao versículo 12. E vamos ler com ânimo. Porque hoje nós falaremos sobre a ressurreição de Cristo. Sobre vitória. A vitória de Cristo sobre a morte. Vitória esta e pela qual nos trouxe esperança, nos trouxe salvação, nos trouxe justificação, nos trouxe a esperança da glorificação um dia com Cristo nos céus. É algo que nós podemos nos apegar para descansarmos nossos corações. É uma esperança futura que podemos nos apegar, uma conquista que Ele fez por você e por mim. E se isso é vitória, tem que ser um motivo de nós lermos realmente com uma entonação de vitória, não de tristeza, não de derrota, mas de alegria e vitória. Então eu inicio com o versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Versículo 2. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do nosso Senhor Jesus. Vocês? Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Vamos ler todos juntos o versículo 6 mais uma vez, somente a parte A do versículo 6. Com ânimo, com alegria, leamos junto. Ele não está aqui, ressuscitou. Vamos cantar isso nesse momento, em louvor ao nome dele, amém? Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou.
está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Traduzidos Entoai. Aleluia. Ao Senhor Jesus honrar. Aleluia. Pois a morte quis baixar. Aleluia. Pecadores pra salvar. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Uma vez por nós morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. E para sempre reinará. Aleluia. Só as vozes agora, hein? Cristo já Já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Esta frase exposta, que ele foi ressuscitou, que a morte triunfou e que consumou tudo isso ocorreu para conceder salvação gratuitamente à sua vida. E que você receba esta mensagem e esta verdade em seu coração, em nome de Jesus, nesta noite. Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Ô Senhor, Pai Celestial, Deus Altíssimo, nós te glorificamos e lhe agradecemos demasiadamente pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, do seu Filho amado, do seu Filho querido, que o Senhor prometeu enquanto Messias, enquanto Cristo para o seu povo, e prometeu morte e ressurreição dele para as nossas vidas, como o profeta Isaías falou, como Davi escreveu em Salmos 16, e tudo isso ocorreu a fim de trazer salvação, trazer cura, trazer restauração, reconciliação, justificação para a sua igreja, para os seus eleitos, para aqueles que o Senhor tanto amou antes da fundação do mundo. E tudo isto é gratuito e é graça do Senhor para as nossas vidas. E não resta mais nada de nós, a não ser de olharmos para a paixão de Cristo na cruz, seguido de ressurreição, e temos o coração gratos, os corações satisfeitos, os corações quebrantados e apaixonados por tamanha história, e se colocar na disposição e à disposição do Senhor, para que a salvação assim venha a ser efetuada em nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. E que cada um de nós que aqui estamos nesta noite, ou aqueles outros que nos acompanham através das redes sociais, seja YouTube, Facebook, aplicativo, que todos nós venhamos aprender sobre a verdade da ressurreição, venhamos amar a verdade da ressurreição e venhamos nos tornar participantes da verdade da ressurreição nesta noite, neste local ou em outro local que outros estejam, em nome de Jesus, ó Pai. Que o seu Santo Espírito possa nos
direcionar, nos orientar para entendermos tamanho tema e vermos as implicações dele em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai. Para tanto eu lhe peço, dirija esse culto, que não venha eu a dirigir, que não venha a Aisla a dirigir, que não venha o louvor a dirigir o culto, mas que nós sejamos tão somente instrumentos na mão do Senhor, instrumentos na mão do Espírito Santo do Senhor, para que esse culto venha a ser dirigido por Ele, e que não venha a ser os nossos corações que venha determinar o que vai receber, o que vai aprender, mas que também assim seja o seu Santo Espírito que venha ministrar em nossos corações e determinar o que os nossos corações aprenderão nesta noite e como serão assim ministrados. Em nome de Jesus, ó Pai. É isso que eu lhe peço, é isso que eu lhe clamo, pelo culto que prestaremos ao Senhor nesta noite. Amém. E toda a igreja diz? Toda a igreja diz? Amém. Eu passo a palavra novamente para a equipe de louvor. Nós vamos continuar adorando a esse Deus que nos deu a promessa da ressurreição, mas que também prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Independente das tribulações, dos problemas que Ele mesmo disse que nós teríamos, pelos quais nós passaríamos, nós podemos ter a paz de um pastor que não falha, um pastor que não dorme, alguém que cuida de nós em todo o tempo. Então vamos adorá-lo? És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor, És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazes a todos cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e tu sabes quem eu sou. E criaste o que sou. E me amas como sou. Pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás.
Nas águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. Glória a Deus. Esse hino que nós vamos cantar agora começa dizendo: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Nesse momento você pode trazer a sua oferta, se você trouxe, ou você pode também pelo QR Code, quem está online e quiser contribuir. Lembrando que quando nós adoramos a Deus através do nosso dinheiro, não é só trazendo o nosso dinheiro à igreja, mas é também como nós administramos o nosso dinheiro, onde nós temos usado e investido o nosso dinheiro. Também trazendo à igreja é um ato de adoração a Deus. Mas antes disso, as outras áreas da sua vida, você também tem dedicado a Deus? O seu tempo, o seu trabalho? Será que nós temos engrandecido a Deus nas nossas casas? Agora só nas nossas casas, né? Não tem escola, universidade, mas nas nossas redes sociais. Que não seja só uma canção desse momento, mas que seja uma canção da nossa vida. Que nós a cada dia aprendamos a agradecer a Deus através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas palavras, em tudo que a gente fizer. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Todos é Senhor, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Nós sabemos que nós somos pecadores, que nós não merecemos, Senhor, estar na Tua presença. Mas se nós estamos aqui, não é porque nós nos achamos santos, merecedores, mas porque nós sabemos o quanto nós precisamos de Ti. Nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus, o Rei dos Reis, o dono, o Criador do universo. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador,
Nós reconhecemos que Jesus é o próprio Deus que veio para nos salvar, que vai ressuscitar, que vai nos buscar. E nós te louvamos por tão grande sacrifício. Nós te louvamos por tão grande amor. E só te pedimos que o Senhor receba a nossa adoração. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinarás. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus na cruz morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Nós agradecemos, Senhor, Na cruz dou graça por esse preço tão alto que o Senhor pagou por nós, pelo preço pago, por nos salvar dos nossos pecados, meu pecado suportou por tanto amor, Senhor, sobre o nós, seu amor, pela sua graça. graça recebi. Pelo amor Dou graças pelos cravos nas suas mãos que eram nossos, pelos pregos em por seu suas, sangue derramado por nós, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinarás. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus na cruz morreu, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor,
Jesus na cruz morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Amém. Vocês já se sentiram muito pequenos diante de Deus? Aqueles momentos que você fala, eu não merecia. Eu sinto isso todo domingo. Quando eu venho aqui pra frente, eu falo, quem sou eu para estar lá na frente cantando? Deus me conhece, Deus sabe todos os meus pecados. Quem sou eu? Mas quando eu canto essa música, eu me sinto muito pequena, porque Ele é o único Deus. Ele é o dono do universo. O universo o adora. Quem sou eu para o adorar? E mesmo assim Ele nos ama. Então eu convido você a levantar a sua voz com o máximo de força que você conseguir, porque você está diante do único Deus e Ele merece o melhor que nós pudermos dar. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus. Levante sua voz. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a
Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso reconhecimento através dessa canção e de tudo que nós fizermos aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor, use a vida do pastor, mas que seja o seu Espírito que esteja nos trazendo essa mensagem e que nós possamos sair daqui mais próximos de sermos como teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Amém. Amém. Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, onde nós iremos ler do versículo 24 ao versículo 35. Será o texto da nossa mensagem desta noite, Atos 2, do 24 ao 35. E quando você abre sua Bíblia nesse texto, eu quero já deixar aqui com os irmãos os nossos avisos que nós temos o costume de passarmos para que tanto aqueles que nos acompanham pela internet, quanto aqueles que aqui estão conosco, possam estar por dentro do trabalho da nossa igreja. Se você tem a facilidade de nos acompanhar pelas redes sociais, eu gostaria de comunicá-los que às quartas-feiras nós temos realizado nossos grupos pequenos online, e assim terminaremos o ano fazendo. De frente a esta epidemia, esta pandemia, eu acho que não vai ser legal nós estarmos nos reunindo nas casas para realizar os nossos grupos pequenos. Uma coisa é a igreja, outra coisa é um ambiente pequeno, igual uma casa. Então nós vamos evitar, nós retomaremos só o ano que vem os nossos grupos pequenos presenciais. Até então, nós iremos continuar realizando às quartas-feiras, somente no mundo virtual. Muito obrigado. No mundo virtual, tanto no Face quanto no YouTube. E você é convidado a estar participando. A partir das 8 horas, antes das 9, nós já estamos encerrando, é um tempo menor. Participe lá junto conosco, ok? São sempre temas diferentes que você pode estar aí desfrutando do momento de oração, do momento de ministração, de estudo, de adoração e assim por diante. O outro aviso é que sábado estaremos aqui num trio, né? A Nádia, eu e o Zé Renato. Nós estaremos num treinamento de sonoplastia da nossa igreja. Serão 8 horas, é um curso realmente intenso de sonoplastia que nós teremos, 8 horas de curso. Eu estou dando esse aviso porque eu peço que vocês estejam em oração pelo nosso curso, ok? Nós até compramos uma lousa, um cavalete novo, que não vai servir só para o curso, servirá também para a nossa EBD, que eu falarei daqui a pouco. Porém, sábado estamos aí para aprender a mexer melhor naquele serzinho que está naquele cantinho tão quietinho, e como transmiti-lo melhor naquele outro serzinho que está aqui, não no Jefferson, no computador, tá? Como transmitir melhor, para uma melhor qualidade de som, tanto aqui quanto na internet, e especialmente visando a glória de Deus. Visando a glória de Deus. Nós cremos que quanto maior qualidade nós nos dedicamos a produzir, isso também é revertido à glória de Deus, igualmente como nós estamos com as mãos levantadas. E o último aviso que eu me recordo a transmitir a vocês é que em setembro, primeiro domingo de setembro, nós voltaremos com a escola bíblica dominical. Primeiro domingo de setembro, voltaremos com a escola bíblica dominical. Esta não terá necessidade de se inscrever como os cultos à noite, porque geralmente são menos pessoas que vêm. No trabalho normal da igreja que nós tínhamos, nunca chegava a 40, creio eu que muito menos nesse tempo de pandemia. Então, voltaremos à escola bíblica dominical aos domingos de manhã, às 9 horas, a partir do mês de setembro. E como nós interrompemos todo o nosso currículo que estamos apresentando aqui, de curso de teologia, curso de pintura em tecido
Em outras salas, como acabou o currículo, só retomaremos o currículo ano que vem, vai ser uma sala única e onde nós falaremos sobre temas e nós começaremos a falar sobre seitas. Nós vamos falar sobre como identificar ou como detectar uma seita, através da teologia reformada, através de um viés reformado, como podemos entender o que é uma seita, como identificar uma seita e assim por diante. Provavelmente vai ser setembro e outubro essas aulas, esses 2 meses falaremos sobre este assunto. Ele é um pouco mais teológico, ele é um pouco mais denso e de grande alimento espiritual para as nossas vidas. Você é convidado para estar participando. Eu lembrei do último aviso que eu tinha a dar para vocês. E no primeiro domingo de setembro ainda, na parte da noite, nós voltaremos com a nossa ceia. A ceia do Senhor, que desde março não celebramos. Não preciso explicar, né? Mas em setembro nós retomaremos a ceia. Então, primeiro domingo de setembro, voltaremos a ministrar a ceia do Senhor em todos os primeiros domingos do mês, de uma maneira prudente, de uma maneira higiênica, com as medidas necessárias, ok? Agora sim, encerrei os meus avisos e eu acho que já deu tempo de vocês abrirem as suas Bíblias em Lucas 24, em Atos 2. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar novamente. Senhor, leva-nos a entender nesta noite, à luz do texto que será pregado, que será exposto, que será dito, leva-nos a entender a verdade daquilo que nós já cantamos, já lemos nesta noite, da ressurreição de Cristo Jesus. Que nós venhamos compreender que no terceiro dia Cristo ressuscitou conforme as Escrituras e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. E que possamos também compreender o que tamanha verdade do credo niceno reflete nas nossas vidas cotidianas. Além disso, eu lhe peço, ó Pai, que cada um de nós saiamos daqui com um sentimento de esperança, pela realidade da ressurreição em nossas vidas, tanto no dia de hoje, como no mundo vindouro. E assim, nos sujeitemo-nos à autoridade e à liderança de Cristo Jesus, o nome pelo qual eu oro e o qual eu pregarei nesta noite. Amém. Hoje, então, nós começaremos a falar desta frase do credo niceno. E no terceiro dia, ressuscitou, conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai. E de tantos textos que eu poderia ter escolhido para pregar esta verdade, eu escolhi esse texto de Atos, porque justamente Jesus tinha acabado de ressuscitar. O que acontece em Atos? Nós devemos entender que o livro de Atos com o livro de Lucas, ele é praticamente deixa eu recuar aqui que está fazendo é praticamente uma obra só. São 2 obras, mas que Lucas escreveu em contexto diferente, com o mesmo objetivo. Lucas, ele escreve o Evangelho de Lucas, e ele escreve o livro de Atos para o mesmo homem, para o excelentíssimo Teófilo. Muitos entendem que Teófilo não seria necessariamente uma pessoa, porém poderia ser um nome dado ao povo de Deus, porque Teófilo significa aquele que ama a Deus. Seria um nome discreto ao povo de Deus, à igreja. Outros compreendem que seria uma pessoa em si. Mas independente, a verdade está escrita e ela continua sendo verdade, independente para quem foi escrito, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. No Evangelho de Lucas, ele tem a preocupação de mostrar a história de Jesus, até a ressurreição. E agora em Atos, ele tem a necessidade de mostrar a continuidade da igreja, do corpo de Cristo após a ressurreição de Jesus. Então nós temos o começo da história lá em Lucas, que se conclui lá em Atos,
É uma história só que começa do nascimento de Jesus até a igreja chegando aos confins da terra com o apóstolo Paulo. E aí em Lucas capítulo 24, conforme nós lemos no início do culto, ele encerra o seu evangelho expondo a história da ressurreição de Jesus. E mostra a ascensão de Jesus aos céus. Quando Jesus vai aos céus. E quando ele começa o livro de Atos, ele começa semelhantemente como ele encerrou o livro de Lucas, mostrando as últimas palavras de Jesus aos discípulos após a ressurreição. Então, domingo passado, nós vimos que Jesus morreu sob o poder de Pôncio Pilatos. E hoje nós estamos vendo que após sua morte, no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. E isso ocorreu num evento chamado Páscoa. E a partir de agora nós veremos a ressurreição de Jesus. E depois que Jesus ressurge, ou ressuscita, ele aparece aos discípulos, aparece às mulheres, conforme nós vimos, aparece a mais 500 pessoas diferentes, de uma só vez. E depois disso, ele reúne os discípulos, tem os momentos finais com os discípulos e sobe aos céus. Entre a ressurreição de Jesus até a sua ascensão aos céus, passou um período de 40 dias. E um pouquinho antes de Jesus subir aos céus, ele olhou para os discípulos, e isso é interessante para nós entendermos Atos, ele olhou para os discípulos e falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. E o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28, é dividido nesta ordem de Jesus. Primeiramente os discípulos, fazendo discípulos, sendo testemunhas em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. E do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, que é o contexto que nós estamos agora dentro, nós estamos vendo os discípulos sendo testemunhas primeiramente na cidade de Jerusalém, capital do Reino do Sul, de Judá. E aí Jesus sobe, os discípulos agora ficam na espera da promessa do Espírito Santo, que Jesus já tinha realizado em João 14, tinha realizado em João 16, tinha realizado em Lucas 24, fiquem aqui até descer sobre vós o Espírito Santo, que tinha acabado de realizar agora, e receberão poder do Espírito Santo. Os discípulos ficam lá quietinhos. E nesse tempo eles elegem um outro discípulo para ocupar a vaga de Judas Iscariotes. E o eleito foi Matias. E aí nós entramos no capítulo 2 de Atos. Chegou uma festa, a festa de Pentecoste. Essa festa ela ocorria 50 dias após a Páscoa. Por isso também era conhecido como festa do 50º. E por outros ainda conhecido como festa da colheita. E quando eles estavam lá na festa de Pentecoste, 50 dias após a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, Pedro ele levanta e se põe a pregar, se põe a ser testemunha, conforme Jesus tinha dito. E quando Pedro começa a pregar, línguas parecidas como de fogo repousa sobre o povo, um vento impetuoso se manifesta naquele lugar e o Espírito Santo desce. A promessa de Jesus, que recebereis poder, está acontecendo. E Pedro, agora no poder do Espírito, prega e faz a primeira pregação da história da igreja. Em Atos 2. E as pessoas que estavam falando em outras línguas, e todo mundo atônito, todo mundo perplexo, o que é isso que está acontecendo? Pedro, na sua explicação, na sua pregação, ele se põe a explicar o que ocorria. E como ele se põe a explicar? Primeira parte do seu discurso, ele fala sobre a promessa da descida do Espírito Santo, conforme previu o profeta Joel.
E na sua segunda parte do discurso, ele centra a sua pregação na pessoa de Jesus, especialmente na sua ressurreição, que é do versículo 24 ao versículo 35, que são os versículos que nós pregaremos. Então, eu dei essas palavras para que nós possamos compreender todo o contexto que ocorria no livro, que está ocorrendo aqui no livro de Atos e atrás desse texto. Uma vez colocado para vocês o contexto e a realidade da ressurreição, mesmo que tenha sido de uma forma resumida, eu quero ler uma frase a vocês que eu postei ontem no grupo da nossa igreja para provocar uma reflexão. Alguns me procuraram, deram as respostas, a Nádia, o Miqueias, a Eliana, o Xandrinho. Inclusive para o Xandrinho eu falei que eu ia estar respondendo hoje, que ele deu uma resposta com uma pergunta, né? Então, Xandrinho, eu já vi que você está nos acompanhando. Vamos ver o que significa essa frase. E mandei para algumas pessoas no particular. Mandei para o Ronaldo, para a Gisele, para a Eliana, e tem mais um quarto aí que eu mandei que eu não estou me recordando. E eu mandei para essas pessoas que eu ia perguntar presencialmente hoje. O Ronaldo está aqui. E os outros que aqui acompanharam no grupo também estão. A frase é esta. Vamos ler, eu vou ler para vocês, eu quero que vocês reflitam e depois eu vou perguntar para alguns o que vocês acham desta frase. Se somos salvos, esta salvação vem pelo sacrifício de Cristo na cruz, não pela ressurreição. Não pela ressurreição. Por sua ressurreição, ele nos mostra o que podemos esperar. Ele nos mostra o prêmio aos que, como dizia São Paulo, chegam ao fim da corrida. Mas não é pela ressurreição que somos salvos, e sim pela cruz. Esse dedo do pastor é torto, né? Sai tudo torto aqui a linha que ele faz, mas é ok. Ronaldo, você refletiu sobre essa frase quando eu mandei ontem? Compartilha conosco. O que você achou disto? Amém. Glória a Deus. Na cruz. Ok. Miqueias. Já que você respondeu ontem. Romanos 4:25, né? Que Jesus morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Bem lembrado. Só mais uma pessoa, vamos lá. Bela, o que você acha dessa... Você viu no grupo, chegou a meditar ou não? Ok.
Oi, não escutei o que você falou agora. Tá ok. Essa frase aqui, ela foi dita em um debate que eu estava traçando com um católico. Os irmãos sabem que tem esse espírito apologista. Então, em 2009, isso há 11 anos atrás, um católico e eu estávamos debatendo, e ele então me coloca essa frase, falando que o contexto do debate estava dando a falta da necessidade deles terem o Cristo crucificado na igreja que eles colocam, né? Colocam lá a cruz com o Cristo crucificado. E meu questionamento foi esse: por que vocês estão centrados no Cristo crucificado se ele não está mais na cruz, ele ressuscitou? E aí ele emitiu essa frase aqui, falando que a salvação, ela ocorre tão somente, ele deixou a entender aqui, né? Tão somente pelo sacrifício de Cristo. Não é que o sacrifício de Cristo não nos salva, ele nos salva, o sacrifício de Cristo. Mas a salvação não está atrelada tão somente no sacrifício. A salvação, acompanhada da justificação, está tanto no sacrifício de Cristo como na ressurreição de Cristo. Ambas as obras é um conjunto todo que completa a nossa salvação. Por quê, por exemplo? Primeiro, pelo texto que o Miqueias citou de Romanos 4,25. Já lá está muito claro já. Cristo morreu pelos nossos pecados e nos justificou pela sua ressurreição. Então, nós somos justificados pela ressurreição de Cristo. Segundo, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Terceiro, se Cristo não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não teria descido. Então, quem ia nos convencer do pecado e da justiça e do juízo? Quarto, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria subido à destra do Pai para ser o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado. Hebreus 4, 1 João 2. Quem estaria intercedendo por nós e pela nossa salvação? Se Jesus não tivesse ressuscitado. Então nós vemos que tanto o sacrifício de Cristo quanto a sua ressurreição fazem parte de um discurso só, e ambos os discursos são necessários para nossas vidas, para o sentido das nossas vidas, para o significado da nossa existência e para a nossa salvação. E é isso que nós estamos pregando e estamos falando nesta noite. Então, para tanto, eu quero que você entenda que o salmista não, mas que Pedro, ao estar falando, ao estar pregando para a igreja, ele deixa bem claro que Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Isto é uma verdade histórica, não é um mito, não é conto da carochinha, não é um papo furado, é uma verdade histórica, é um milagre real. Deus ressuscitou Cristo, o Deus Pai trouxe à existência, a vida novamente, o Deus Filho do meio dos mortos. Olha o que diz o versículo 24, leia comigo, e nós vamos começar a exposição do texto, ou melhor dizendo, vamos continuar a exposição dele. Mas, nós estamos vendo aqui que Pedro vai fazer uma partícula de contrária do que ele estava falando, porque ele estava falando até então que Jesus tinha morrido, sido pregado na cruz, mas, versículo 24, Deus o ressuscitou, o trouxe à vida novamente do meio dos mortos. Então Jesus, ele morre na sexta-feira da paixão, conforme vimos semana passada, é sepultado no sepulcro de José de Arimateia, e passa o resto da sexta e o sábado e a madrugada de domingo morto naquele sepulcro. Porém, no terceiro dia, o Pai o trouxe novamente para a vida. E assim, rompendo os laços da morte, ou como diz a Bíblia de Jerusalém, rompendo com a angústia do Hades, ou do inferno em si,
Porque a ideia é que Jesus foi lá no inferno, no seio de Abraão, melhor dizendo, para tomar de volta os santos do Antigo Testamento que até lá estavam. E aí continua, porque era impossível que a morte o retivesse, o segurasse, o manipulasse, o dominasse. Era impossível que isso ocorresse. Então nós vemos que Pedro ele é bem enfático. Deus ressuscitou a Cristo. E uma vez que nós temos esta verdade que o texto nos transmite, nós podemos agora buscar quais são as implicações, ou qual é a implicação que a ressurreição de Cristo efetuada por Deus traz para a sua vida e para a minha vida. Só a ressurreição em si, só a história em si, a verdade histórica da ressurreição de Cristo, já é uma implicação valiosa para as nossas existências. Já é uma implicação valiosa para as nossas vidas. Porém, ao examinarmos um pouquinho mais da ressurreição de Jesus, e a realidade da sua ressurreição efetivada por Deus, nós veremos que tal traz implicações para João, para Maria, para Nádia, para Miqueias, para Jefferson, para Aisla, para Manuele, que está no ventre da Aisla, para Luíde, para Sophie, que são meus sobrinhos, eu acabei colocando Luiz e Sofia, para você e para mim. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a realidade da ressurreição não é uma implicação tão somente histórica. Não é uma verdade tão somente histórica. Mas é um evento que ocorreu na história, com implicações geradas, com verdades geradas, com verdades vitais de vida geradas para nós. E essas verdades vitais, essas verdades que geram vidas para nós, eu chamo de verdade da esperança e verdade da liderança. Verdade da esperança e a verdade da liderança. Ou seja, a ressurreição de Cristo lhe traz esperança para a sua vida hoje, esperança para a sua vida vindoura, e a realidade da ressurreição de Cristo traz a liderança dele sobre as nossas vidas, a sua soberania exercida sobre nós. E convenhamos, nada melhor do que você estar debaixo do cuidado de alguém que é perfeito e todo-poderoso. Nada melhor que estar debaixo de uma liderança que nós podemos confiar. E essa liderança é a de Cristo. Mas vamos ver separadamente essas duas verdades. A verdade da esperança, primeiramente, que dá do versículo 25 ao versículo 29. Acompanhe comigo a leitura desses versos, versículo 25 ao versículo 29. Primeiramente, então, nós vamos entender esta esperança no texto, e depois veremos a aplicação dela lá em 1 Coríntios 15, ok? Vamos entender primeiro o versículo 25 ao versículo 29 de Atos 2. A respeito dele, disse Davi. Pedro, que era um sábio do Antigo Testamento, ele vai expor aqui aquilo que Davi escreveu em Salmos 16, do versículo 8 ao versículo 11. Davi, enquanto profeta de Deus, já estava prevendo a Cristo naqueles salmos, que Pedro vai repetir aqui. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, e não serei abalado. Então imagina o Davi passando por toda aquela história que ele passou, que nós já conhecemos,
que poderia trazer abalo a ele, à sua vida, ele afirma: eu não serei abalado, porque em qualquer momento da minha vida, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, em qualquer pandemia ou quarentena, eu sempre via o Senhor diante de mim. Aí continua o versículo 26. Por isso o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, e o meu corpo também repousará, descansará. A palavra repouso aqui tem o sentido de colocar para baixo, porque quando nós morremos, o que ocorre com a gente? Nós somos colocados debaixo da terra. Então, mesmo quando eu morrer, que a morte vier me visitar, eu estarei tranquilo, eu estarei alegre, porque eu estarei em esperança neste Senhor. E aí ele continua no versículo 27, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Mas espera aí, Davi estava escrevendo isso, mas Davi morreu, e ainda não ressuscitou. 2 Reis capítulo 2, mostra a morte de Davi, Pedro reafirma em Atos 13, e ele não ressuscitou. Então será que Davi estava falando dele mesmo? Não. Ele estava proferindo sobre Cristo. Ele estava falando de uma esperança que havia na vida dele ao ver o Senhor, mas com as palavras de Cristo. Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Davi, umas horas dessa, convenhamos, o corpo dele já sofreu decomposição. O de Cristo não. Cristo ressuscitou no terceiro dia. E aí vem o versículo 28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Então essa verdade que Davi falava sobre ele refletia Cristo, que Cristo, ao ser ressurreto diante do Pai, desfrutaria de caminhos de vida verdadeira, teria seu coração alegre diante a presença ou diante a face do Senhor, como escreve a Almeida Revista Corrigida. E daí Pedro encerra com o último versículo: irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje, conforme eu já citei. Então note bem, veja bem, Davi ele fala de uma esperança que o fazia viver com o coração tranquilo, mas essas palavras que ele usa, na verdade, refletem a Cristo, a ressurreição de Cristo. Então a ressurreição de Cristo fez com que Cristo se alegrasse e se esperançasse na face do Pai. Porém, a ressurreição de Cristo tem implicações para a nossa futura ressurreição. Se você tem uma promessa de ressurreição futura, eu quero ir até mais. Quando você crê em Cristo como Senhor e Salvador, você já é ressuscitado. Veja bem, porque a ressurreição tem tanto a ideia de algo futuro que ocorrerá conosco depois da morte, como também de nos tornarmos nova criatura. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ao crermos em Cristo, nós somos sepultados e nascemos novamente com novidade de vida, nova criatura. E por que nós nos tornamos nova criatura, ressurgimos hoje como nova criatura e teremos a ressurreição futura dos nossos corpos? Porque isso ocorreu na ressurreição de Cristo, e a ressurreição dele é a base da nossa. E se na ressurreição dele havia esperança, assim também nós temos esperança em nossas vidas. Quer a confirmação disso? Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Mas fica com o dedinho aí em Atos 2 que nós vamos voltar nele, tá? 1 Coríntios 15. E vejamos a esperança que nós temos em cima da ressurreição de Jesus. Versículo 17 a 20.
E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, conforme eu já citei agora há pouco, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, ou seja, os salvos, estão perdidos, se Cristo não ressuscitou. Então todos nós, estamos vivendo com essa fé inútil. Tudo isso aqui que nós estamos tendo é inútil. Aquela pregação que o Ronaldo acabou de compartilhar, que domingo passado tocou no coração dele, se Cristo não tivesse ressuscitado, seria um sentimento inútil. Seria tudo inútil. Não teríamos no que nos esperançar. Viveríamos desesperados. Porque alguns questionavam a ressurreição de Jesus, como até hoje questionam. Mas notem bem, além da ressurreição de Jesus ser uma doutrina afirmada no Novo Testamento, é um fato histórico comprovado com testemunhas. Você quer comprovar, por exemplo, algum crime? Alguém cometeu um crime. O que é ideal para comprovar o crime de alguém? Testemunhas. Alguém está contando uma história. Às vezes eu contava minhas histórias para a Raíssa, ela não acreditava. Até o dia que ela conheceu testemunhas que faziam parte da minha história. E ela pega e fala, nossa, eu não acreditava nas histórias do pastor, mas depois que eu conheci as pessoas, eles confirmaram a história e contaram igualzinho. Testemunhas. Jesus ressuscitou, isso foi um fato. Mas não foi um fato dito por uma ou duas pessoas. Mas várias testemunhas presenciaram a ressurreição de Jesus. Começando pelas mulheres, em Lucas 24, dando continuidade aos discípulos, primeiramente com Pedro e João. João que chegou primeiro na corrida, né? Depois aos 500, conforme mostra 1 Coríntios 15, e até para o apóstolo Paulo posteriormente. E aí versículo 19 vem. Versículo 19 de 1 Coríntios 15. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo que as primícias, o primeiro dentre aqueles que dormiram. Isto é, da mesma maneira então que Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro de muitos outros que ressuscitarão um dia. E vem o versículo 23, mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem, você e eu. Você olha para essa vida e vê quanto esta vida nos machuca, o quanto esta vida judia. Eu acho que se eu pudesse ver as costas de cada um de vocês, eu veria vários calos ou costas calejadas de vários tombos que tomaram na vida, de várias traições, várias experiências que trouxe profunda dor. Isso é uma verdade tão forte que muitas pessoas, não aguentando mais viver e sofrer, acabam até tirando as suas vidas com atitudes igual ao suicídio. O exemplo maior, talvez hoje, seria daquela menina de 10 anos de idade, que pelo que eu vi até então, não sei se é verdade ou não é, se não for verdade, me perdoem e me corrijam, mas parece que quando ela tinha 6 anos, o seu pai matou a sua mãe. O pai foi preso. Não é verdade isto, é mentira. Ok, foi o que eu tinha visto. Mas independente se for mentira ou não, uma verdade é nítida para nós. A menina desde os 6 anos de idade era estuprada pelo tio.
4 anos sendo estuprada. E talvez não só pelo tio, talvez por outros tios e até pelo avô. E o povo acha que agora é momento de ficar discutindo sobre aborto. Que realmente é pecado, não tem nem o que dizer. Mas eu acho que não é o momento. Agora imagina o sentimento dessa menina. O calo nas costas dessa menina, de 10 anos. Ela tem uma vida inteira para viver ainda. E para carregar isso. Coração destruído. Onde repousará a esperança dela? Onde repousará a sua esperança? Onde repousará a minha esperança? Na ressurreição de Jesus. Porque na ressurreição de Jesus, além de eu me tornar uma nova criatura, e ser curado e sarado de todas essas nuances negativas na minha vida, ainda eu tenho uma outra esperança, que eu ressuscitarei no último dia, para desfrutar de uma eternidade com o Pai, num lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Então o discurso da ressurreição de Cristo não é simplesmente para ser uma doutrina, mas é algo que tem valor de fato, palpável, sentível, a sua vida e a minha. Então, se está difícil as dores que você tem passado, repouse no seu coração na esperança do discurso da ressurreição. Em nome de Jesus. Esta é a primeira verdade que nós podemos aprender sobre a ressurreição de Jesus para nossas vidas. E a segunda verdade é a verdade da liderança. Voltemos lá para Atos capítulo 2. A partir agora do versículo 30. Só quero fazer um adendo aqui. Quando eu falei que não é o momento de discutir sobre o aborto, não é entre vocês, que nem vocês fizeram ontem, entre os jovens, isso é uma coisa. Estou falando que não é o momento de ficar vomitando assunto assim na internet, né, postando sem considerar a dor dela. Uma coisa é só entre vocês, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa é ficar, como muitas pessoas ficaram polemizando isso na internet, alguns pastores inclusive. Ok, a partir do versículo 30, agora nós vamos ver a verdade da liderança de Cristo sobre nossas vidas. Sabe o que é muito interessante, irmãos? Nós muitas vezes queremos o Cristo Salvador, mas não queremos o Cristo Senhor. Já reparou isso? Nós queremos aquele Cristo que nos salva, que nos dê esperança, que nos dê a eternidade, mas não queremos aquele Cristo que seja Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos problema com liderança nos dias de hoje. Isso é muito comum nos tempos de hoje. É só conversar com qualquer professor. Conversa com um professor na década de 70 e 80 e conversa com um professor hoje. E você verá a diferença que tem. Então é uma coisa do sujeito pós-moderno, né? Não conseguir se submeter à liderança em sala de aula, em trabalho e em muitos outros lugares. Nós achamos até engraçado que nós falamos que os professores querem tanto a autonomia do aluno, mas na hora que o aluno se torna assim rebelde, ele não quer a rebeldia do aluno. Mas ele queria tanto a autonomia do aluno, como não quer a rebeldia. Mas enfim, esse é outra história. E isso se reflete no contexto do reino. Porque nós queremos o Cristo Salvador, mas não queremos o Cristo Senhor. Nós queremos a esperança que Ele nos dá, mas não queremos a liderança. Não queremos a liderança que Ele deve exercer sobre as nossas vidas. E da mesma maneira que o sacrifício e a ressurreição não estão desassociados, a esperança em Cristo e a liderança dele nas nossas vidas não estão desassociadas. Para eu ter essa esperança no Cristo Salvador, eu preciso ter a liderança do Cristo Senhor sobre a minha vida. E aí Pedro começa a falar desse Cristo que exerce liderança, desse Cristo Rei, que vai exercer o seu reino a partir do versículo 30. Mas ele,
falando de Davi, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos descendentes em seu trono. Alguns manuscritos mais antigos escrevem assim, que colocaria alguém do seu coração, alguém do seu ventre no seu trono. E ainda acrescentam, e ergueria o Messias, ergueria o Cristo. Ou seja, a promessa dada a Davi, que ele teria um descendente que viria do seu trono, este alguém era Cristo, era o Messias. Não era Salomão, não era Absalão, era Jesus, que veio da linhagem de Davi. É só ler Mateus capítulo 1. Ele vem da descendência de Davi para assumir o reinado perpétuo, de uma maneira diferente, não de uma maneira visível, um trono realmente na minha frente que eu vou estar vendo, mas invisivelmente, hoje já através da vida da igreja e futuramente de forma plena neste mundo. Apocalipse capítulo 20. E aí o versículo 32 diz, 31, prevendo isso, desse descendente que viria, se sentaria no trono, falou da ressurreição de Cristo. Ou seja, a importância da ressurreição de Cristo se dá também para que Cristo reinasse, que não foi abandonado no sepulcro, e a sua alma também não ficou lá para sofrer decomposição, como alguns manuscritos mais antigos acrescentam. E nós já vimos o significado disso. Versículo 32, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato, conforme eu também já expliquei, das mulheres, dos discípulos, dos 500. Versículo 33, e que ocorreu após a ressurreição de Cristo? Ele foi exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Também, conforme eu já expliquei, Pedro começa a pregar, o Espírito Santo desce, ocorrem manifestações de línguas, então Pedro está explicando tudo o que ocorreu, e quando isso ocorre, Jesus estava e está até hoje à direita do Pai, intercedendo por nossas vidas, enquanto advogado, enquanto sumo sacerdote. Versículo 34, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, Davi declarou, Salmo 110, 1, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Esta frase nos referia a Davi, se referia a Jesus, tanto que Jesus repete esse texto em Mateus 22 aos mestres da lei, falando assim, como o Senhor poderia ser filho de Davi se Davi o chama de Senhor? Querendo dizer, eu estou acima de Davi e eu sou este Senhor que sentou à direita do Pai e todos os inimigos estão sobre os meus pés e agora reino soberanamente. Cristo já está no comando da história desde a sua ressurreição. Tudo está debaixo da soberania de Cristo. Toda a autoridade dos céus e da terra foi dado a Cristo. Toda a circunstância terrena e celestial convergiu em Cristo, foi reconciliado por Cristo. Mateus 28, 18, Efésios 1, 10, Colossenses 1, 20. Toda a realidade começou no processo de restauração e chegará um momento que ela será restaurada completamente no reinado de Cristo. Mateus capítulo 19, na ocasião da restauração de todas as coisas. Toda a realidade, tudo está sobre o exercício de Cristo, e assim também deve estar a sua vida e a minha. Se você quer aquela esperança a qual eu acabei de dizer, se submeta à liderança do Rei, não seja aqueles rebeldes do reino. Nós já assistimos algumas séries, alguns documentários históricos, que fala sobre a realidade dos impérios, dos reis, assim por diante, e sempre tem os rebeldes, aqueles que querem se rebelar contra o reino, contra o rei, contra a liderança. Não seja você esse rebelde contra Cristo, mas esteja debaixo e submisso à liderança dele, porque nós necessitamos de um Salvador, sim. Todavia,
necessitamos de um Senhor sobre nossas vidas. E o apelo das Escrituras nunca é para você crer em Cristo como Salvador. Nunca. Você nunca encontrará um texto que dirá assim: crê em Jesus como Salvador. Nunca. Inclusive aqui, olha aqui o versículo 38. Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados e receberem o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pedro não está falando aceite Jesus como Salvador. Você nunca vai ver um texto bíblico que fala crê em Cristo como Salvador. Nunca. Mas verá variados textos para falar de você ter Cristo como Senhor da sua vida. E consequentemente Ele será o seu Salvador. Tenha Cristo na liderança da sua vida e consequentemente você terá a esperança da ressurreição. Enfim, para concluir a nossa mensagem, para encerrarmos a pregação de hoje, a ressurreição de Cristo, a realidade dela traz implicações para as nossas vidas. A implicação de uma esperança para hoje e para o futuro, e uma implicação e uma verdade de nós estarmos debaixo do seu senhorio e da sua liderança. E por isso, nós podemos dizer, conforme nós iniciamos cantando no culto de hoje, Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação aos homens dá. Aleluia. Uma vez na cruz sofreu. Aleluia. Só por nós Jesus morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. A promessa se cumpriu. Aleluia. Cristo já nos redimiu. Aleluia. Pois a morte quis sofrer. Aleluia. E aos homens, você e eu, socorrer. Aleluia. Fique em pé. Vamos cantar esse hino mais uma vez. Feche seus olhos. Eu quero lhe convidar que você cante esse hino mais uma vez, entendendo as implicações da ressurreição para a sua vida. E cante esse hino num ato de gratidão, de amor, de paixão e de adoração ao Cristo ressurreto, ao Deus Filho ressuscitado. Cantemos. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está. Sofreu, aleluia. Só por nós Jesus morreu, aleluia. Mas agora vivo está, sempre reinará, aleluia. A promessa se cumpriu,
1 Coríntios 15:15 diz: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra eles testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se fatos os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. E o versículo 25 diz: pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. E o versículo 27: porque ele, pela ressurreição, tudo sujeitou debaixo de seus pés. E que você e eu, assim também estejamos sujeitados debaixo dos pés de Cristo, porque lá é o nosso lugar. Lá é o nosso lugar. Em nome de Jesus. Você não nasceu, sinto muito para lhe dizer, você não nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para ser sujeito aos pés de Cristo e lá obter a devida vitória. Não queira ser vitorioso, queira ser humilhado aos pés de Jesus. Porque se você querer ser vitorioso, você nunca terá vitória. Mas se você quiser estar debaixo dos pés de Cristo, aí sim você vai obter a verdadeira vitória e a verdadeira esperança, debaixo da liderança do nosso Cristo Jesus ressurreto. Amém? Senhor, nós lhe entregamos esse culto, que não foi feito para nós, não foi feito para mim, não foi feito para meus irmãos, mas foi feito para o Senhor, para a sua glória, para a sua face, para a sua graça, para o seu poder, para a sua honra. Eu lhe peço que o Senhor receba como um verdadeiro tributo de adoração ao seu coração e ao seu trono. E nós, por sua vez, tenhamos sido edificados pelo culto que ao Senhor foi entregue e pela mensagem do Senhor que foi ministrada, dita e pregada em nossas vidas. E assim possamos nos apossar do discurso da ressurreição e lá encontrar a verdadeira vitalidade, a verdadeira vida para nós, para os nossos seres, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos que aqui estão e sobre toda a igreja do Senhor, desde agora, como para todo sempre, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu oro nesse instante, e toda a igreja diz amém. Com uma oração silenciosa, seja você aqui ou seja você aí, estamos despedidos. E eu só peço para os irmãos que após a oração silenciosa ajudem a higienizar os bancos com os borrifadores e as flanelas que estão nas janelas, por gentileza.